Nessa semana em Vencer o Desamor você verá Álvaro descobrindo que Eduardo agrediu a Ariadna e ele chama o irmão para conversar a sós e os dois brigam por pelo menos uns 4 minutos sem parar e mais Eduardo coloca Ariadna na justiça para obter a guarda de Tadeu, e não para por aí João Gema. Dima e Pedro sofrem um acidente de carro, onde Dima irá ficar paralítico. Pedro irá morrer e Gema irá ter o bebê. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei para não perder nenhum vídeo novo. Se inscreva no canal. Na mansão dos Falcon, Lino consegue pegar a câmera fotográfica que Ariadna deixou em seu quarto e vê as fotos de Açucena. O homem deduz que a jornalista já sabe que ele e Eliseu são a mesma pessoa. À noite no hotel, a conversa entre Álvaro e a garota de programa continua e ela diz que vai ter que ir embora para bem longe no dia seguinte. O arquiteto joga um verde e pergunta quantas horas ela vai ter que dirigir para chegar ao seu destino. E a mulher responde que nem carro tem. Lino descobre que Ariadna conhece Açucena e está investigando seu caso com ela. Encontrando fotos atuais dela na câmera que Cassandra emprestou, Álvaro continua investigando Lino com Graciela e descobre que Lino mentiu em seu depoimento. Eduardo continua ameaçando Ariadna na escola de Tadeu. Estefania vê a situação e pede a Eduardo que se controle. Na escola, a discussão entre Ariadna e Eduardo continua. A moça diz que vai embora da casa dos Falcon naquele mesmo dia. A diretora da escola chama a atenção do casal e pede para Ariadna ter cuidado e aconselha a moça a procurar assistência social. Gael está em videochamada com seu novo chefe e diz que já encaminhou todos os documentos necessários para começar no novo trabalho. O chefe diz que, na verdade, ele já começou a trabalhar, pois tem um cliente fascinado pela campanha Orgulho de Origem e quer que o publicitário crie o slogan de lançamento de seu novo produto. Enquanto isso, no hotel, a garota de programa avisa Álvaro que o tempo dela custa caro. A moça desconfia que o homem não é um cliente e pergunta se ele é da polícia. Álvaro responde que não e diz que precisa saber sobre um dos clientes dela e que esse homem quer casar com sua mãe. Quando cita o nome de Lino, a mulher deixa o bar, apressada. Álvaro consegue alcançar a mulher antes que ela saia do bar. E ela confirma que conhece Lino há muito tempo e que não quer se meter em encrencas com ele. A moça diz que não quer falar sobre o assunto e tenta ir embora, mas Álvaro assegura e pergunta sobre a venda do carro. Ela está com muito medo e diz que não vai dizer nada, mas o homem insiste e diz que vai ajudá-la para que não saia prejudicada, porém a moça vai embora. Neste meio tempo, Álvaro recebe uma mensagem da namorada, pedindo para se encontrarem. Naquele mesmo dia, Lino e Bárbara conversam sobre a resistência dela de vender sua parte da casa. O homem novamente a convencer os filhos a doarem suas partes para ela, mas a matriarca lembra que o problema nesta situação será Daphne. Enquanto isso, a professora e seu chefe almoçam juntos em um restaurante da cidade. O homem quer saber mais sobre a moça e pergunta se ela está chateada porque brigou com o namorado. Esclarece que terminou o namoro e que não quer conversar sobre isso. O chefe se coloca à disposição para conversar e diz que sua esposa morreu há 4 anos e que ainda não consegue esquecê-la. No restaurante, Ariadna, Álvaro e Tadeu se reúnem com Conrado. O advogado diz que o primeiro passo é esperar o julgamento da ação de Eduardo e depois decidir se entram com a apelação. A moça também é informada que a partir deste momento Eduardo não pode fazer mais nenhum escândalo e diz que a jornalista precisa ser muito cuidadosa com suas ações, desaconselhando a mudança para o apartamento de Álvaro. Enquanto isso, o advogado de Eduardo informa ao seu cliente está indo bem e que é possível que ele seja chamado em breve para ser ouvido pela justiça. O rapaz diz que tem medo que o menino seja tirado dele, mas o advogado tranquiliza.
Eduardo diz que está preparado e que tem um plano B caso as coisas não saiam como ele quer. O advogado tenta saber mais detalhes, mas o homem corta a conversa. Álvaro, que agora está sozinha com a namorada no restaurante, conta que descobriu mais mentiras de Lino e que sabe que a história da venda do carro também é mentira. Jornalista pergunta ao namorado de onde Lino tirou dinheiro para pagar a sua mãe. Se ele não vendeu o carro, o chefe de Daphne leva ela e as crianças para casa. Quando a moça está entrando em casa com os filhos, é surpreendida por Gael, demonstra ciúmes do homem. A moça diz que não tem que dar satisfação e o rapaz diz que está ali para falar com sua mãe sobre a questão do condomínio. Daphne, que não sabe de nada, pergunta o que está acontecendo. Furiosa, Daphne invade a cozinha questionando Bárbara a desistência da venda de sua parte da casa. Gael tenta por panos quentes, mas a moça manda o rapaz calar a boca e diz que a propriedade é tão bela quanto de qualquer outro. Lino se retira. A desistência da venda de sua parte da casa. Gael diz que ficaria mais tranquilo se cada um tivesse seu espaço. Mas a mulher argumenta que ele está se mudando para Miami e que ela gostaria que ele doasse sua parte da propriedade para ela. Anoitece, Ariadna e Tadeu já estão com todas as coisas arrumados para se mudar. Bárbara, que como vai ser, e Ariadna explica que o apartamento já está alugado e que no outro dia o caminhão de mudança vem buscar as coisas dela e do filho. Bárbara diz que não era necessário nada disso. A jornalista, entretanto, coloca toda a culpa do pai do menino. Lino aparece ali e consola a namorada, que está triste com a partida do menino. Eduardo entra correndo na cozinha e pergunta se era a jornalista que estava indo embora no táxi, que estava parado na frente de casa. A mãe disse que sim e o rapaz grita com Bárbara dizendo que ela devia ter, impedindo a moça de sair. Lino intervém e pede que Eduardo não fale assim com sua mãe. O rapaz manda o namorado da mãe calar a boca e explica que entrou com ação pela guarda do filho, mas que se ela recorrer, quem pode perder a guarda do menino é ele. 3 dias depois, as jornalistas conseguem novamente fazer uma telecomanda com Açucena, que novamente toca no roubo do celular. A moça conta que falou para Joaquim que está sendo seguida e adverte ao advogado que ele também pode estar sendo seguido. Advogado afirma que o celular está muito bem guardado e que o caso está quase pronto. Joaquim diz que também vai falar com a imprensa para pressionar as autoridades a resolver o caso. O homem conta que a família dele não sabe de nada e não quer que ela seja envolvida. Ao sair do local do encontro, Joaquim encontra um bilhete ameaçador. A moça se recorda que ligou apavorada para o advogado contando que alguém entrou em seu apartamento. O homem pede que ela aguarde um momento. Álvaro descobre que Lino o está espionando ao vê-lo a metros de distância de sua casa. O juiz vai mandar Tadeu para uma instituição de assistência social. Então Ariadna e Álvaro explicam a Tadeu que ele terá que morar em uma instituição por um tempo. Gael descobre que Joanjo falou mal dele por toda a agência e também fica sabendo da mentira que Joanjo inventou contra ele. Lino quer que Gema volte para sua aldeia para que os dois fiquem sozinhos, então ela descobre que Gema não frequenta mais a escola. Jimmy encontra Gema no parque e eles começam a discutir, mas Bárbara e Lino a repreendem ao telefone. Gael reclama com Joanjo por inventar mentiras para Daphne e, por fim, Joanjo confessa que tem inveja dele. Joanjo, por ficar nervoso e ver o celular, acaba batendo no carro em que vão Gema, Jimmy e Poncho. Gema e Jimmy ficam gravemente feridos e Poncho morre. Ao ver o acidente, Gael faz de tudo para tirar Joanjo do carro. As assistentes sociais chegam para buscar Tadeu, causando sofrimento a Ariadna ao ser separada do filho. Bárbara é avisada por Imelda que Gema sofreu um acidente e chega ao hospital para ver a sobrinha, porque ela teve que dar à luz prematuramente devido à gravidade dos ferimentos.
Eduardo, junto com seu advogado, propõe algo a Ariadna, mas ela não vai concordar até a chegada de Conrado. Ariadna avisa Álvaro sobre voltar com Eduardo para recuperar a guarda de Tadeu e termina o relacionamento com Álvaro. Dona Hilda fica sabendo da situação de Dimi. Os dois descobrem que Dimi não anda. Gema fica sabendo da deficiência de Dimi e da morte de Poncho. Álvaro descobre que não houve perícia e descobre que o verdadeiro assassino de Olga é Lino, ao ver que ele penhorou os brincos de Olga.